Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Uma grande alegria estar novamente aqui neste domingo, às 21 horas. Momento esse que nós temos aprazado com a espiritualidade superior, né? Para o nosso evangelho, para o nosso momento de refrigério da alma, de estudo, de renovação das energias do nosso lar e também das pessoas que se abrigam sob o nosso teto, fazendo assim que nós estejamos mais dispostos, né, a uma nova semana de trabalho, de muita luta, que nós possamos então nesses momentos de recolhimento, de prece, de estudo, de equilíbrio, né, estar oferecendo aquilo que nós temos de melhor dentro do nosso coração, em homenagem àquele nosso mestre que deu a sua vida por nós. Que nós possamos estar aqui então com qualidade, né? Vamos elevar a nossa sintonia vibracional, vamos nos preparar para esse momento, respirando profundamente, relaxando os nossos ombros e fazendo uma prece inicial. Vamos fazer hoje a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir o vosso iluminado Espírito. Que assim seja, meus irmãos, a prece de Cáritas. Hoje nós estamos no nosso Evangelho, sem a presença da nossa irmã Aline, está aí nos encontros de final de ano, né, com os colegas aí de trabalho, colegas de constelação familiar, de espírito trabalho na espiritualidade, né? E aí clamam muito pela presença dela aí, nesse momento. Dizem indispensável, né? Para mim também. Então, meus irmãos, vamos retomar a leitura do nosso Evangelho. Nós estamos lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e às posses, né? Ao dinheiro. E nós estamos lá no item 11, né? Uma mensagem do Espírito Cheveros. Emprego da fortuna. Não podeis servir a Deus e a Mamon, retende bem isto. Vós, a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, senti vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime. Porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal? Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna?
Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema, aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, faze melhor, dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vá à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalhe ao redor de ti com o bem-estar o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Pelo Espírito Cheveros, cidade de Bordeaux, no ano de 1861. E nós temos também o item 12, né? Que é uma mensagem de um espírito protetor. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto. Ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais, senão pouco ou nenhum tempo, ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Crer-se-ia, ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade. Enquanto não se trata, quase sempre senão em vos esforçar para satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou vos entregar aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que suficiente. Por acúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona sujeita a um trabalho penoso, orgulhar-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos. Credes, pois, realmente que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraternal impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social? Não haveis pensado, senão em vosso corpo, seu bem-estar, seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoística. Por ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito que viverá para sempre. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado tornou-se o vosso tirano. Comanda o vosso espírito que se fez seu escravo. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Um espírito protetor na cidade de Cracóvia, recebida a mensagem no ano de 1861. Pois bem, meus irmãos, a primeira mensagem que traz o espírito Cheveros, né, é o emprego da fortuna. Então ele trata justamente daquela mensagem que até o nosso irmão, nosso professor lá, querido, amado irmão João Unimar, nos deu na última quinta-feira, de um exemplo de um dos trabalhadores que laborou junto a Allan Kardec, e ele tinha padarias, né? E ele foi então até as partes mais pobres da cidade
recolhendo aquelas pessoas mais necessitadas. E ele então ensinava o ofício de padeiro para aquelas pessoas. Ensinava o ofício de padeiro e com isso ele conseguiu abrir mais de 18 padarias na cidade de Londres, né? de Paris. Então é disso que está falando Cheverus, que se deve fazer o bom emprego da fortuna, praticar a caridade, mas sempre tomando muito cuidado, tomando cuidado de não se deixar levar pelas satisfações pessoais e também não se deixar levar pelo aproveitamento, pelas oportunidades de se praticar a caridade que não são bem caridade. Tomar muito cuidado para não ser enganado, pelas ocasiões da vida. Então, ele fala no fim, e foi justamente isso que aconteceu com esse irmão, que o número de padaria deles só aumentou, mas ele fazia com que aquelas pessoas mais necessitadas, que tinham um interesse de aprender um ofício, receber o devido salário, o sustento, ele dava oportunidade para essas pessoas. E quanto mais se pratica essa caridade, então o capital aumenta. Mas sempre fazendo com que ele seja, então aí esse cidadão fez com que ele tivesse sido distribuído, assalariando aquelas pessoas, fazendo com que aquelas pessoas também viessem ter do proveito daquele ofício, daquele negócio que ele tinha. No segundo momento, o nosso espírito protetor nos traz uma mensagem muito importante também, relembrando sempre aquele dizer do nosso querido Emmanuel, Nosso objetivo na Terra é um só, o aprimoramento moral e o aprimoramento espiritual. E ele relata, o espírito protetor relata, que as pessoas às vezes trabalham, viram noites atrás de uma fortuna que já é o suficiente, de coisas que eles já têm o suficiente, para depois dizer que que tem orgulho da sua existência, que lutaram e conquistaram tudo aquilo, pelo qual eles trabalharam muito. Sim, mas trabalharam muito e conquistaram para si próprios, para o seu próprio proveito, buscando a única satisfação, que é a do corpo, deixando o espírito totalmente para trás. E ele pergunta no fim, assim, estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Será que Deus o enviou para a Terra só para que ele se matasse trabalhando, se sacrificasse trabalhando, às vezes o convívio com a família, com as pessoas que ama, em busca de uma fortuna que nunca era suficiente? Então, vejam, meus irmãos, o quão difícil é a prova da fortuna. Como nós vimos em itens anteriores, a fortuna ela troca de mãos de tempos em tempos, porque assim Deus quer, colocando na mão de pessoas capacitadas e também não capacitadas. Ela é uma prova, para que tenham a oportunidade de vencer aquela prova tão difícil. Então Deus, na sua justiça perfeita, faz com que por vezes a fortuna, ou na maioria das vezes, até ela caia na mão de pessoas que vão promover o progresso da Terra, que investem em pesquisas, nos nossos medicamentos, na cura de doenças, na questão do plantio, da nossa alimentação, do maior rendimento da terra, das tecnologias que facilitam as comunicações, que facilitam os transportes, uma série de coisas, meus irmãos, que facilitam as nossas profissões dia a dia. Então isso tudo é feito com pessoas que investem em pesquisas e pessoas que investem nos seus estudos e seu tempo, para que a humanidade possa progredir como um todo. Para que a humanidade possa progredir como um todo. Então, nós devemos ter em conta que o emprego, essa ligação estreita
né, que alguns podem ter em uma existência com aquilo que é material, né, com as posses, com o dinheiro, ela é extremamente perigosa para o aprimoramento do espírito, né, porque você tem um maior contato ainda com a matéria e com tudo que ela proporciona, deixando de lado, muitas vezes, a questão espiritual. Quanto mais nós estamos ligados às coisas terrenas, das quais nós não vamos levar nada, inclusive nem um fio do nosso cabelo, porque nem o nosso corpo fomos nós que criamos, né? Nós estaremos então perdendo mais uma encarnação, mais uma oportunidade que Deus nos deu de nós evoluirmos, né? E auxiliarmos ainda aqueles que estão ao nosso redor, né? Porque é aquela busca da pergunta, né? Será o que nos é suficiente? Né? Será que nós já não temos o bastante? Toma muito cuidado. Sempre o Espiritismo apregou que nós não devemos ser um peso para a sociedade, nós sim devemos trabalhar, nos esforçar, trabalharmos, levarmos a nossa contribuição para a sociedade, né? Receber o nosso salário, justo por isso, e termos as nossas economias, porque em caso de um imprevisto nós temos, né, as nossas reservas, mas é preciso saber dosar isso tudo. É preciso que nós busquemos aquilo que realmente nos é necessário, aquilo que realmente nos é supérfluo, né? E o que nos facilita isso tudo é a nossa ligação com o espiritual, né? É a ciência que nós temos de que nós estamos de passagem, de que nós estamos vivendo mais uma encarnação dentre outras tantas, né, e de que nós não vamos deixar nada. Se nós formos embora amanhã, né, se nós formos embora no dia de amanhã, o que nós vamos levar? Nada. Então é necessário dar a importância real para as coisas materiais que nós temos, né, que são empréstimos de Deus. Nada mais do que empréstimos momentâneos de Deus que vão trocar de mãos assim que nós formos embora, meus irmãos. Tá certo? Saibamos, então, o real emprego da fortuna e como a providência divina trabalha com relação a essas questões, né? Vamos passar ao nosso momento de vibrações, pedindo aos nossos bons amigos espirituais que se acerquem de nós, que criem esse campo vibratório, né, esse escudo ao redor da nossa residência, protegendo não só a nossa casa, mas também a casa dos nossos vizinhos e iluminando a nossa rua toda. Os nossos amigos, os nossos familiares queridos, eles possam estar recebendo uma parcela da energia do nosso Evangelho de hoje, tenham os seus caminhos iluminados, que os nossos amigos e os nossos familiares que se encontram no plano espiritual, torcendo pela nossa vitória, torcendo para que nós aproveitemos o máximo a nossa encarnação atual, que eles também possam receber uma parcela de energia positiva do nosso Evangelho, o nosso querido protetor espiritual, que ele possa se aproximar de nós nesse momento, que ele possa ter reforçadas, né, as suas energias para que ele continue conosco, sendo a voz da nossa consciência. Que a nossa água seja fluidificada, que os nossos animais, né, os nossos animaizinhos de estimação, caso tenhamos, também sejam envolvidos e abençoados por aquela pleiade dos amigos espirituais que protegem os nossos bichinhos. Que aquelas pessoas que se encontram trabalhando neste momento, né, nos hospitais, penitenciárias, dirigindo ônibus, né, fazendo o pão que nós vamos tomar no nosso café da manhã de amanhã, né, os seguranças, aquelas pessoas que estão desempenhando as suas tarefas neste momento, também sejam abençoadas, assim como aquelas que estão em descanso. A humanidade não para, meus irmãos. Todos nós precisamos do reforço, do refrigério, da companhia dos nossos bons amigos espirituais. Que a humanidade como um todo e seus comandantes de todas as nações
protetores dessas nações, possam ser envoltos em boas energias, recebendo a luz crística direta, para que o nosso planeta possa passar por esse momento mais estreito do caminho de uma maneira menos dolorosa, de uma maneira menos grave, né? Saibamos que estamos vivendo esse momento de transição, estamos em obras, né? Está havendo um grande degredo de espíritos perturbados, alguns em última estadia aqui no nosso planeta. Por isso que às vezes nós assistimos determinadas barbáries, né? Episódios de violência extrema. Esse é um período decisivo, meus irmãos, onde todos nós estamos vivendo uma encarnação muito importante. Mas saibamos que Deus nos criou por um objetivo e que nós estamos vivendo este momento na Terra porque somos capazes, temos força. Deus nos colocou no momento certo, na hora certa, para que nós fôssemos responsáveis, né, em levar sua mensagem, em levar o alívio, na prática da caridade, né, levar o amparo, para que nós fôssemos os trabalhadores, né, que o auxiliassem nesse momento de transição. E se nós estamos aqui é porque nós somos capazes. Estejamos sempre sintonizados através da prece, da oração, do recolhimento, né, poucos minutos diários que são muito importantes para que nós estejamos sempre com a vibração elevada e ligados aos bons amigos e ao nosso Mestre Jesus. Que nós possamos estar levando, então, sempre essa palavra de amparo, essa palavra de pacificação, né? Da calma, da paciência, da tolerância nesse momento de ânimos bastante exaltados. Sejamos nós, né, a voz da paz. Eu agradeço a presença de todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando no Evangelho de hoje. Deixo o abraço da nossa irmã Aline, que hoje não pôde estar aqui, né, está no evento aí, com alguns colegas. E desejo a todos um ótimo final de domingo, uma boa semana de muita paz, de muita luz, e até a próxima oportunidade, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.